Olá, terceiro ano, boa tarde! Hoje é a nossa aulinha de número 3 de língua portuguesa, dia 5 de novembro de 2020. Os assuntos desta aula são histórias em quadrinhos e entrevista. Vamos utilizar a apostila das páginas 24 a 31 e o caderninho de atividades das páginas 10 a 13. Diversão em quadrinhos. Muitas pessoas começam a criar gosto pela leitura com as histórias em quadrinhos, com personagens interessantes e uma forma única de contar uma narrativa. Essas histórias têm ações rápidas e são muito divertidas. Vamos conhecer algumas delas? Com certeza você já leu alguma história em quadrinhos e sabe que é muito legal. Bem, na página 24, nós temos ali historinhas de 2 páginas da Turma da Mônica. Observem atentamente as ilustrações dos quadrinhos com os acontecimentos. Pessoal, se liguem que na história em quadrinhos, muitas coisas vão acontecendo no decorrer dos desenhos. Então, as expressões faciais, corporais dos personagens vão dizer muito das situações que estão ali presentes, de tudo que eles estão passando durante as ações, tá? Então, observe atentamente aqui o que acontece nesse quadrinho. Aqui o olhar tem que ser com bastante curiosidade, com detalhe. Bem, agora vamos para a página 25. No exercício 1, o que você observou na imagem? Então, nós temos ali, na página anterior, uma capinha de gibi. Exercício 2. Qual é o nome dessa revista? Se chama Almanaque Historinhas de 2 páginas. 3. Ela foi escrita para qual público? Foi escrita para crianças e adolescentes. 4. Você tem o hábito de ler histórias em quadrinhos? Essa resposta é pessoal. 5. Quais são as características gerais das histórias em quadrinhos? Então, pessoal, uma das características é a presença dos quadrinhos e também balões com falas, né? Com alguns diálogos e os personagens. 6. Se você fosse um personagem de uma história em quadrinhos, como seria a sua capa da revista? Agora você vai desenhar essa capinha aqui no espaço abaixo. Então, prestem bastante atenção, porque agora é a hora de você desenhar a capa da sua história em quadrinhos. Seja bastante criativo e mãos à obra. Não esqueça de desenhar aqui nesta parte em branco que você tem na apostila. Vamos para a página 26. Aqui nós temos o clique no texto com uma história em quadrinhos. Leia o texto a seguir. Cascão em O Susto. Pessoal, aqui é a mesma coisa. Olhe com bastante curiosidade para as ações dos personagens. Cascão vem chegando, Cebolinha está ali. Cebolinha está parado. Cascão quer pregar um susto. O Cascão está dando risada ali embaixo, planejando, pensando. Olha a cara do Cebolinha ali embaixo. O que será que acontece? Vamos para a página 27 com o restante da história. O Cascão chega com um pacote para dar aquele famoso susto de estourar o pacote, certo? Lá vai ele, planejando tudo. Ele planeja, né, pessoal? Olha só o que acontece no final. Muito engraçado. No final, quem se assustou foi o Cebolinha. Quem se assustou foi o próprio Cascão. Ele planejou tudo para assustar o Cebolinha, mas o plano, né, foi por água abaixo. Na verdade, quem se assustou acabou sendo ele. O Cascão e o Cebolinha ficou ali, né, com aqueles pontos de exclamação, interrogação, não entendeu nada. Tipo assim, ficou ali viajando na maionese, né? Bem, vamos para a página 28. No exercício 1, você vai responder o seguinte: você conhece os personagens dessa história? Quem são eles? Eu tenho certeza que vocês conhecem, Cascão e Cebolinha. Exercício 2. Quem é o personagem principal dessa história em quadrinhos? É o Cascão ou é o Cebolinha? É o Cascão.
Onde podemos encontrar essa informação no texto? Na primeira página da história, antes do título, está escrito Cascão em, tá bom? Vejam lá na página anterior. Questão 3. Qual é o título da história? É o susto. Letra A. Que recursos foram utilizados para dar destaque ao título? Então, vocês têm que observar ali na parte que mostra o quadrinho. Vejam que tem letras tremidas e também desalinhadas com cores vibrantes, tá? Pessoal, esses foram os recursos para dar destaque ao título da historinha. Letra B. Qual é o efeito de sentido que esses recursos ajudam a construir? Bom, é o de que alguém irá se assustar na história, tá? Todos aqueles efeitos ali das letrinhas tremidas, tudo que tem num quadrinho para proporcionar, digamos assim, detalhes visuais mais interessantes são para dar ali as sensações daquilo que está ocorrendo na história. Então, na letra B, o caso do efeito, né, que temos ali no texto, ele foi usado com essa ideia de que alguém irá se assustar na história, né, aquelas letras ali tremidas, uma coisa meio assustadora. No exercício 4, qual é o plano de Cascão no início da história? Então, pessoal, o Cascão planeja dar um susto em Cebolinha, né? No exercício 5, como ficamos sabendo de seu plano? Pelo balão de pensamento de Cascão. Exercício 6. O que impede o Cascão de concretizar o seu plano? Gente, ele se assusta com o som de um trovão. Vocês perceberam isso? Vejam lá no finalzinho, tá? Da página 27, ele vai se assustar ali então com o som desse trovão. E aí ele acaba, né, deixando o plano dele inacabado. Na verdade, ele queria assustar um amigo, mas quem se assusta é ele. Questão 7. Apenas uma palavra aparece ao longo dessa história, então transcreva. Tem uma palavra que é cabrum, que é aquela palavra, né, de barulho. O que ela significa? É uma onomatopeia, pessoal, quando nós temos, assim, os sons das coisas, né? Por exemplo, ali é um trovão. Poderia ser o som de um animal latindo, de um gato miando, tá? O som de alguma coisa se chocando. Então, nesse caso, essa onomatopeia, ela representa o som de um trovão, tá? Isso que ela significa. Questão número 8. Quantos quadrinhos formam essa história? Vamos contar ali quantos quadrinhos tem? Então, vocês vão voltar na página 26, 27 e contem o total de quadrinhos. Vocês vão observar que são 11 quadrinhos, certo? E vai assinalar ali, 11. Na página 29, letra A. Em qual quadrinho Cascão elabora seu plano? No segundo quadrinho, pessoal, prestem bastante atenção, tá? Ele está elaborando o plano dele ali, nesse momento, no segundo quadrinho. Letra B. Em qual quadrinho o plano de Cascão é interrompido? Presta atenção lá no 10º quadrinho, certo? É lá que o plano do Cascão é interrompido. Letra C. Qual é a função do suspense criado ao longo dessa história, pessoal? Então, o suspense ele vai ajudar a construir a expectativa no leitor, ou seja, o leitor fica esperando algo acontecer, né? Que se prepara para que uma ação aconteça, né? Então, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer, o tempo todo as pessoas estão esperando. E aí, né, nesse caso, a expectativa do leitor, na ação que ia acontecer, era o susto do Cebolinha, né? Só que aí, nós acabamos nos surpreendendo com o quê? Com uma ação diferente, que é o Cascão, né? Que é a pessoa que acaba se assustando. Então, essa é a função do suspense aí que foi criado ao longo dessa história, certo? Vocês podem estar respondendo isto como está aqui na letrinha C. Exercício 9. O que torna a história engraçada?
O fato de Cascão planejar dar um susto em Cebolinha, mas ele mesmo acabar se assustando, né, pessoal? Isso que torna a história muito engraçada. E na questão 10, complete o esquema com base na história em quadrinhos lida. Então, aqui nós vamos fazer o esquema dessa forma: a situação inicial, tá? Que é o ponto de partida da historinha, situação inusitada e o desfecho. Nós vamos escrever assim na situação inicial: Cascão encontra Cebolinha e tem a ideia de assustá-lo, porque é realmente isso, né, que acontece no início. Qual que é aquela situação inusitada que a gente não esperava? É que o Cascão se assusta com o barulho de um trovão. E o desfecho dessa história é que o Cascão foge assustado sem concluir o seu plano, né, pessoal? Então, por isso que acaba sendo muito engraçado. Bem, no exercício 11, na história em quadrinhos, os personagens têm falas? Sim ou não? Não, tá, pessoal? Marca um X ali, tem desenhos, ações que vão ser representadas de que forma? Nas expressões faciais. Então, já vamos responder a questão que está ali, ó. Como podemos saber o que eles sentem e pensam? Então, através das expressões faciais, pela forma como se comportam, pelos sinais gráficos e também pelos tipos de balões, tá? Tudo isso vai definir aí aquilo que o personagem está sentindo, que ele está expressando, certo? Bem, podemos nos comunicar de diferentes maneiras. Quando fazemos isso sem utilizar palavras, nós estamos usando, pessoal, a linguagem não verbal, tá? No teatro existe muito isso, no cinema mudo, essa forma de interagir através das expressões faciais, corporais, gestuais, né? Que são aí formas de nos comunicarmos sem precisar dialogar, sem precisar falar, certo? Bem, vamos para a página 30, no exercício de número 12. O que as expressões de Cebolinha indicam em cada quadro? Aqui também, pessoal, é para prestar atenção atentamente às expressões faciais, como que ele está ali se mostrando. Então, a primeira imagem que nós temos, ele parece despreocupado, né? Você vai anotar ali despreocupação. Na segunda imagem, o que ele está ali observando? Ele está prestando atenção, né? Os olhos estão arregalados ali, ele está, né, naquele local ali com essa característica de atenção. E no último quadrinho, no último desenho, ele fica confuso, né? Então ali indica confusão, porque ele não está entendendo aquilo que está acontecendo ali, né? O saco caindo no chão, uma pessoa correndo e ele ficou ali sem saber o que acontece. Na questão de número 13, o que as expressões de Cascão indicam em cada quadro? Então, na primeira, observe atentamente. Na primeira, é satisfação por ter uma ideia, né? O Cascão, agora é do Cascão, pessoal. Ele tá assim, nossa, achando que ele tá abafando, né? Então, ele tá assim naquela carinha de satisfação por ter essa boa ideia. A segunda imagem, o Cascão está feliz, está triste, ele está muito alegre, pessoal. Então, você vai colocar alegria, ele está planejando o susto, né? E na terceira imagem, que tem o Cabrum ali, o céu já ficou bem escuro, né? Ele está com medo. Olha a cara dele ali, mas está com muito medo. E aí, você vai, então, finalizar ali, anotando essa palavrinha medo. Gente, na página 30, agora é hora de caprichar. Por isso que tem pouco exercício, porque vocês precisam caprichar nessa parte criativa. Chegou a vez de você criar uma história em quadrinhos, tá? Então, presta muita atenção ali na página 30, no exercício 1. Primeiro, você vai precisar decidir quem será o seu principal personagem, né? Aquela pessoa que se destaca na historinha. Então, já vai pensando quem você quer, que seja uma pessoa, um animal, pode ser um objeto, o que você quiser. Cria esse personagem principal, tá? Inspirado em alguma historinha de quadrinhos que você já leu e mãos à obra. Bom, letra A. Esse personagem é humano? Se não
o que ele é. Você já vai respondendo essas questões para você já ir formatando a sua história, né? Você vai desenvolvendo a sua história e o seu personagem. Letra B. Quais são suas características físicas? Cor dos olhos, cabelo, como que ele se veste, etc. Responde tudo ali na criação do personagem. Letra C. Quem é o melhor amigo do personagem? Letra D. Qual é o nome desse personagem que você está criando? E letra E, desenhe o personagem que você criou no espaço ao lado. Então, o ponto de partida, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui na página 30 é desenvolver, criar esse personagem, tá? E depois vocês vão desenvolver a história. Lembrando que esse é o personagem principal. Podem haver os personagens secundários, né? Que nem no caso ali o Cascão, ele estava acompanhado do Cebolinha. Você pode criar 2, 3 personagens, sendo que um vai ser o principal, tá bom? Agora, na página 31, decida em quantos quadrinhos você vai contar a sua história. Você pode fazer 10 quadrinhos ou 11, igual o quadrinho do Cascão e do Cebolinha, ou você pode fazer menos quadrinhos, ou se você quiser fazer, pode fazer mais. Então, pessoal, vale até vocês verem alguns quadrinhos na internet que tem muita coisa, tá? Para vocês se inspirarem, porque essa produção aqui vale nota e nós gostaríamos muito de ver a criatividade de vocês, certo? Então, no exercício 3, lembre-se de criar uma situação inesperada na história, tá? Para que ela fique muito engraçada. Para isso, você precisa decidir a sequência dos fatos, preenchendo o esqueminha a seguir. Então, tem que ter a mesma estrutura da historinha em quadrinhos que nós vimos agora do Cascão. Tem que ter uma situação inicial, uma situação inusitada e um desfecho, tá? Então, você vai começar com a situação inicial, o pontapé, né? O ponto de partida. Como que começa essa história? Qual que é a situação que acontece que é inesperada, né? Por exemplo, a pessoa estava querendo curtir um lindo dia de sol na praia. Qual que pode ser a situação inusitada? De repente cai uma chuva muito forte, cai granizo. Olha só, isso é uma situação inusitada. Qual que é o desfecho? O desfecho é que a pessoa vai acabar tomando um chocolate quente na praia ao invés de tomar uma água de coco, porque tá frio. Sei lá, gente, vamos criar. A ideia aqui é você ser muito criativo. Então, hoje eu quero muito ver isso, ok? Questão número 4. Faça a primeira versão de sua história no caderno, esboçando as imagens e os textos que pertencerão a cada quadrinho. Nós chamamos de rascunho. Primeiro você vai fazer um rascunho, depois você faz a sua historinha na versão final. E eu vou dizer uma coisa, pessoal, caprichem, lápis de escrever, bastante lápis de cor, pode contornar com canetinha somente no final, pode deixar o seu trabalho lindo, tá? Mas primeiro comece tudo a lápis para você poder apagar, corrigir, né? Fazer algumas coisas ali que você precise alterar. Na questão de número 5, após finalizar essa atividade, avalie a sua história. Caso tenha se esquecido de algum item, peça ajuda ao professor e complete sua produção. Então, você vai preencher os itens ali. Foram utilizados balões adequados? Tá? Foram utilizados onomatopeias, que são aquelas palavras que representam sons? Foram empregados sinais de pontuação? A história tem uma situação inusitada que gera humor, que gera diversão? As palavras foram escritas corretamente? Então, você vai ali responder com X, sim ou não. Isso você vai comparar dentro da sua própria historinha, tá bom? Vamos lá, eu acredito que vão sair histórias maravilhosas, porque vocês são mega criativos. Agora, no caderninho de atividades, também tem uma sequência aqui de historinhas, tá? Então, precisa prestar muita atenção. Na página 10, lê a história em quadrinhos e responda as questões a seguir. Olha o título da história, Revelação, tá? Oba, hoje eu tenho o dia todo para cuidar do jardim. Vem uma bola ali, tum, na cabeça dela. Ei, cuidado aí, querem acabar com as minhas flores? Ela estava no jardim todo cheio de flor, coisa mais linda. Presta atenção e vem a bola dos menininhos pelo muro. Por que vocês estão me olhando assim? Ela vai falar. Hoje,
com essa goleira, a gente não perde. Olha só, então ela acabou, né, fazendo o quê? Pegando a bola, né, aparando a bola ali na mão. Essa historinha aqui é do Ziraldo, tá? E curta o Menino Maluquinho, veja que o Menino Maluquinho tá ali. Então, número 2. Qual é o título dessa história em quadrinhos? Também é engraçada, é Revelação, tá? 3. Quem são os personagens dessa história? Menino Maluquinho, Bocão e a Julieta, que é a menina, certo? Na página 11, continuação. Na questão 4, que elementos característicos desse gênero de história em quadrinhos aparecem ali nessa história? Então, aparecem quadrinhos, personagens, balões e onomatopeias, né, pessoal? Isso nós já sabemos. Na questão 5, a história tem esse título porque os meninos reconhecem que a Julieta é uma excelente goleira. Por que a Julieta é uma excelente goleira? Porque ela pegou a bola que veio com tudo antes de deixar aquela bola acertar as flores dela ali no jardim, que ela estava no jardim, né? Então, eles já se ligaram que a menina era boa nessa parte aí de pegar bola ali, chegando desprevenida, né? E na questão 6, como eles perceberam isso? Olha só essa resposta de novo aqui, porque a Julieta pega prontamente a bola que os meninos jogam sem querer em seu jardim, certo? Questão 7, releia este quadrinho. Letra A. A onomatopeia tum representa o que, pessoal? O chute dado na bola, né? Esse tum aí é o chute, então, que vai impulsionar esta bola até Julieta. Letra B. Observe o balão presente no quadrinho. Que tipo de balão é esse? É um balão de pensamento, certo? Marca um X ali, balão de pensamento. Letra C, o que significa o ponto de exclamação nesse balão? Significa que a Julieta ficou alerta após ouvir o chute, né? Ela ficou ali já pronta para alguma ação, alguma reação, tá bom? Então, isso que significa esse ponto de exclamação, que ficou em alerta. Questão número 8. Observe as expressões faciais de Julieta e o que elas indicam. Então, a primeira, pessoal, está indicando o quê? O que a Julieta está sentindo? O que ela está expressando? Alegria e felicidade, certo? E na segunda, ela está expressando uma dúvida. Então, você vai marcar isso, ok? Vamos para a página 12. Aqui, pessoal, nós vamos ler com bastante atenção, muita atenção, porque é uma entrevista, tá? Então, nós vamos ler essa entrevista e prestem atenção num detalhe, que nós temos ali o entrevistado, tá? E temos ali o entrevistador. Quem que é o entrevistado? Aquela pessoa que está respondendo a entrevista, ou seja, o convidado. E o entrevistador é a pessoa que convida, que faz as perguntas. Então, leiam atentamente a página 12 e também aquele trecho final na página 13, porque aqui nós estamos falando na formação de um ilustrador, uma pessoa que faz aqueles desenhos das histórias em quadrinhos, né? Essa entrevista é sobre o Rodrigo Bueno, que é esse importante quadrinista, ou seja, uma pessoa que faz histórias em quadrinhos, tá? Então, vamos verificar qual é o título desta entrevista. Rodrigo Bueno, a influência dos quadrinhos na formação de um ilustrador. Vocês sabiam que é uma profissão ser quadrinista? A pessoa que faz histórias em quadrinhos? Então, é muito legal. Então, aqui, essa matéria está falando sobre a vida dele, sobre as curiosidades que ele vai contar ali, como que ele começou, então, a gostar de quadrinhos, como que ele começou a se interessar por essa área, etc, tá? Então, leiam com bastante atenção, bastante calma, para responder as questões a seguir. Questão de número 10. Analisando o texto que você leu, como o gênero entrevista é estruturado? Então, pessoal, é muito importante responder o seguinte: no gênero entrevista, o texto vai ser estruturado em perguntas e respostas, tá bom? Por isso que nós temos ali entrevistado, que é o Rodrigo, e entrevistador, que é a plataforma do letramento, que nós já vamos ler ali, tá?
Então, questão número 11. Relacione os participantes na entrevista aos seus respectivos papéis. Letra A, plataforma do letramento. Quem que é a plataforma do letramento, tá? É esse local aqui, essa revista, né, que vai, então, estar entrevistando o artista, né? Então, você coloca lá, plataforma do letramento é entrevistador, letra A. Quem é o Rodrigo Bueno? É a letra B, é o entrevistado, certo? Exercício 12. Escreva o significado das siglas que aparecem na revista. PL significa o quê? Plataforma do letramento. E RB significa Rodrigo Bueno, tá? Questão número 13. Como você identifica a fala do entrevistador e do entrevistado? Então, as perguntas do entrevistador, elas aparecem em negrito no texto, tá bom? É a que aparece ali mais destacada. E a fala do entrevistado não tem destaque, tá? Assim que a gente vê, então, essa diferença das falas do entrevistador e do entrevistado. Exercício 14. Qual é o objetivo do primeiro parágrafo do texto? Então, o primeiro parágrafo do texto vai apresentar informações sobre o entrevistado para contextualizar a entrevista ao leitor, tá bom? Então, sempre vai ter informações do entrevistado ali no começo, no primeiro parágrafo do texto. Questão de número 15. Quais informações são apresentadas no parágrafo inicial? Então, nós vamos marcar X em a profissão do entrevistado e outro X em um resumo do conteúdo da entrevista. Ok, pessoal? Certo? Mais dúvidas? Qualquer coisa que surgir em relação às atividades, nos encontramos na aula Meet, certo, pessoal? E desejo aí uma excelente tarde para vocês e um abraço da tia Luara e também Andressa, tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Beijo!